Libra tenta dar um chapéu no Flamengo. É, meus queridos e minhas queridas. Tem coisas acontecendo aí, calma aí. Ai, a live entrou, não estava nem preparada. É isso aí, galera. A Libra tá tentando dar um chapéu no Flamengo. Isso mesmo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos aqui entrar naquele assunto, né? Que tem tomado todos os noticiários hoje, que é com relação à arbitragem. É incrível que não tem uma rodada do Campeonato Brasileiro em que a arbitragem não seja o destaque. O espetáculo deixou de ser dentro de campo, no caso, com os jogadores, né, que são ali os responsáveis pelo espetáculo, né? Agora parece que o protagonista dos jogos são os árbitros. É incrível, incrível. Jogadores de todas as regiões, de todas as agremiações, todo final de jogo tem reclamação por conta de arbitragem. E a CBF aí divulgou os áudios do VAR de ontem, né? Do jogo Flamengo e Botafogo. Galera, estou fazendo essa live improvisada, tá? Vocês vão ouvir barulho de helicóptero, ó, tem helicóptero sobrevoando, tem oficina aqui. Me deu vontade de fazer essa live que eu estava querendo botar um pouquinho para fora aí todo esse meu descontentamento do que tem acontecido no Campeonato Brasileiro. Eu creio que vocês também, como torcedores, também têm vivido a mesma coisa. Meu amigo Ted SJR, boa tarde, meu amigo. Domingo é nós. Rapaz, apertando os caras. Tem que apertar e apertar muito. Apertar nossos jogadores, apertar Felipe Luiz, apertar a arbitragem, né? Não de uma maneira assim tão incisiva como o Abel Ferreira faz, né? Faltou ontem dar na cara do árbitro do jogo Palmeiras e Bragantino, botou o dedo riste na cara do árbitro, reclamou pra cacete, eles falam que não reclamam. E eu vejo aqui, né, a parcimônia do Felipe Luiz, a educação, parece um lorde, fala de uma maneira super educada. Ele também tem que pressionar os árbitros, cara. Tem que começar a mostrar a indignação dele. Do jeito que tá, não dá para ficar, né? E foi divulgado aqui o áudio do VAR. Vocês já viram aí na nossa página, já viram em vários lugares. Mas eu quero falar, a CBF divulga áudio da análise do VAR do lance do pênalti não marcado para o Flamengo, né? O auxiliar disse o seguinte para o árbitro: melhor parar, Alex, checagem iniciada. A checagem ali do possível pênalti, que foi pênalti, né? Não vamos fugir disso. Aí o auxiliar disse aqui, ó: jogador do Flamengo toca a bola e jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ah, tá de brincadeira, né? O objeto ali de desejo do jogador, que ele tem que colocar o pé, se eu não me engano, é na bola, não no pé do adversário, que é falta. O auxiliar disse o seguinte: é dentro da área. Aí o auxiliar continua aqui, ó: qual a narrativa de campo? Perguntou para o árbitro de campo. O árbitro de campo, o senhor Alex, disse o seguinte: contato normal de jogo. Ricardo, teve uma disputa lateral que teve uma entrada por baixo que não foi nada faltoso para mim. Analisa onde que a bola foi, se a posse era da defesa ou do ataque. Aí o auxiliar entra e diz o seguinte aqui: vejo um contato muito leve, não vejo um pisão claro. Ele visa a bola e nem tinha mais a possibilidade de chegar. A jogada não é impactada por esse contato, correto? Perguntou para o árbitro de campo. Eu vou continuar aqui daqui a pouco, vou botar meu posicionamento. Veja um contato leve. O cara está lá dentro da cabine do VAR. Como num lance de um vídeo, ele pode dizer se o contato é leve ou não? Ele está ali dentro de campo? É ele que sentiu a dor? Outra coisa que ele falou aqui, que a bola já tinha passado do jogador, que o jogador do Flamengo não conseguiria alcançar a bola. Óbvio que não. O defensor do Botafogo obstrui a passagem do Luiz Araújo e dá um pisão nele. Ele não vai chegar em lugar nenhum. O cara formou um paredão ali na frente dele. Aí, se a bola ainda está em lance de jogo,
Meu irmão, ele poderia ter alcançado. Luiz Araújo é um jogador rápido. Aí vamos lá, o árbitro diz o seguinte, correto. O auxiliar segue aqui, ó. Tudo checado. Pode seguir. Tem um contato leve que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Era um contato insignificante de jogo. E o nosso jogador recebeu cartão amarelo pelo um lance idêntico, pisar no pé do jogador do Botafogo, se não me engano, o Everton Araújo, né? E o nosso jogador também que pisou lá, deu um pisão, outro, se eu não me engano, o Gonzalo Plata, levou cartão amarelo também. Cara, um absurdo isso, Amorim. Já sabe quem é o juiz desse domingo. Tem aqui, talvez, quem seja o juiz de domingo, eu vou trazer aqui para você. Eu vou trazer até os comentários dos torcedores na nossa página com relação a esse árbitro, tá? Nas próximas horas aí, hoje ainda, a CBF deve divulgar o árbitro oficial, mas tem um aqui que deve ser o provável árbitro. Eu vou trazer aqui, ó. A CBF anunciará nas próximas horas o árbitro para o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Um dos nomes especulados nos bastidores é de Rafael Klein, tá? Da Federação Gaúcha de Futebol. Ainda não está definido. A CBF está analisando com detalhes o juiz para a decisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, bem provável que seja Rafael Klein. Todo mundo conhece Rafael Klein, não é um bom árbitro. Vamos aqui o comentário do Irã com relação a essa postagem. Ponte que caiu. Ressuscita o Margarida. Bem melhor seria o Margarida. Daria um show dentro de campo. Porque os árbitros estão querendo ser protagonistas. E o Margarida era protagonista, mas era um árbitro sério, rigoroso, apesar de ser espalhafatoso, pula daqui, pula dali, mas era um árbitro correto. O Rui Gomes diz o seguinte: vamos analisar bem esse jogo, se vai favorecer mesmo o Palmeiras, para cima dele Mengão. O Irã diz aqui também, coloca um árbitro estrangeiro para essa zorra. Um árbitro neutro, né? Eu também acho que seria uma boa. Até o Eric Faria, da Rede Globo, falou que o ideal para o final dessa temporada aí seria colocar um árbitro estrangeiro, tá? O Valzeli Carvalho vai anunciar o Daronco, centroavante do Palmeiras. Antes o marombado Daronco não dá, Valzeli. Maria Aparecida Moisés disse o seguinte aqui, que vergonha, isso é Brasil, não dá para confiar em nada. O Juca Soares disse o seguinte, pode botar do sul ou do norte, se estiver vendido, já era. Pô, rapaz, o pessoal não está gostando não. Cláudio Luiz diz o seguinte, para esse jogo tem que trazer o Pierlig Colina, não conheço esse árbitro não. Luiz Coutinho de Azevedo, piada de mau gosto. Traz um árbitro do Paraguai. É mais confiável do que o da CBF. Meu irmão. Ponte que caiu. Esse aqui é o Juninho Lombardi. Ponte que caiu. Esse não. É da turma do Abate Abel. Zanovelli, Daronco, tudo da mesma panelinha. O garoto falou aqui. Luiz Roberto Silva disse não. Meus amigos. A maioria dos comentários aqui não é a favor desse árbitro apitar jogo Flamengo e o jogo Palmeiras. Jogo importantíssimo. É um jogo aí que pode praticamente definir aí o Campeonato Brasileiro. Apesar que depois desse jogo entre Flamengo e Palmeiras ainda terão mais 10 rodadas, que dão aí no total de 30 pontos. Mas até esse final desses 10 jogos aí, com certeza, Palmeiras e Flamengo devem perder pontos. Os dois times vão chegar bem para esse jogo. Ambos venceram as disputas dessa 28ª rodada. Flamengo sobre o Botafogo por 3-0 e o Palmeiras lá por 5-1 sobre o Red Bull Bragantino, né? Para esse jogo, a expectativa é de mais de 70 mil pessoas em loco para acompanhar esse clássico da 29ª rodada do Brasileirão. Todos os ingressos já foram comercializados, exceto os ingressos para o Maracanã+, que é aqueles ingressos um pouquinho mais salgado, mas que se dá direito a refrigerante, se dá direito a cachorro-quente e tal.
mas a previsão aí é de 70 mil pessoas e provavelmente também o Maracanã Mais deve esgotar. Pode ter certeza absoluta disso. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje, às 15 horas e 30 minutos no CT Ninho do Urubu, para dar início aí ao treino focado nesse jogo de domingo, né? Os atletas que participaram do confronto contra o Botafogo ontem na grama sintética fizeram o velho e querido trabalho de regenerativo na academia para poder evitar fadiga, evitar lesões, e o restante do time foi para os campos do CT Ninho do Urubu para ter treino técnico e tático com o técnico Felipe Luiz. Amanhã o Flamengo treina novamente, Felipe Luiz terá em mãos todo o elenco, entre aspas, né? Porque nós temos o Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão aí nos quadris, né? A gente que estava comemorando que o Flamengo não tinha nenhum jogador entregue ao departamento médico, né? Os que ficaram de fora foi por cautela, por conta do gramado sintético, dentre eles aí está o Nicolas de la Cruz, que tem aquele problema recorrente no seu joelho, né? E todo o elenco estava à disposição do Felipe Luiz, inclusive Eric Pulgar, que após aí quase 4 meses fora dos gramados, voltou muito bem, né? Quase levantou ali 2 jogadores do Botafogo, lembrando que Eric Pulgar é um dos jogadores pendurados do Flamengo, tem 2 cartões amarelos, se ele levasse o terceiro estaria fora do confronto contra o Palmeiras. Outro jogador que deve ficar de fora provavelmente aí é Saul Niguez, tá? Eu vou trazer essa informação aqui para vocês daqui a pouco. Agora, mudando aqui de assunto, eu sou flamenguista, campeão do Mr. Olímpia, Ramon Dino, explica que a foto com a camisa de uma organização do Corinthians, que estava circulando na internet, não era só por conta do pai dele, por conta do pai dele, que é torcedor do Corinthians. E ele falou que ele é torcedor do Flamengo. Tá aqui a foto do Mr. Olímpia, né? Não sei se dá para ver direitinho. Parabéns aí para o Mr. Olímpia. Ele é rubro-negro, galera. Bom, agora aquilo que eu falei aqui no início, que a Libra está tentando dar uma invertida no Flamengo. Por quê, PQD? A desembargadora que bloqueou os 77 milhões aí da Libra, que seria repassado pela Rede Globo, ela entrou de férias. Então a Libra está aproveitando esse período de férias da juíza para tentar tirar dela essa ação, né? Mas o Flamengo já tentou reverter novamente, tá? Eles tiveram aí bastante tempo para poder recorrer, mais de 24 dias que esse dinheiro está bloqueado, e não recorreram. Aproveitaram agora que a juíza entrou de férias e vão tentar aí driblar, né? E tentar tirar das mãos dela para poder tentar liberar esse dinheiro, que o Flamengo está coberto de razão, já foi provado com documentos, né? Vamos lá, informação sobre o assunto Flamengo e Libra. A Libra solicitou ontem, dia 15, a redistribuição do agravo do instrumento, exatamente no dia que a desembargadora entrou de férias. Isso significa, na justiça, desviar o processo das mãos da juíza natural, aquela que foi sorteada, um dos princípios fundamentais do processo legal. A liminar foi obtida dia 24 de setembro e a Libra teve todo esse tempo para recorrer, e recorreu apenas no dia em que a desembargadora saiu de férias, tá? O fato da desembargadora não ter considerado sua decisão por 2 semanas demonstra que, ao analisar a postura da Libra, ela não identificou elementos que justificassem a modificação da decisão, ou seja, ela manteve a decisão do bloqueio do dinheiro. No entanto, no entendimento de pessoas do Flamengo, a tentativa da Libra busca afastar a juíza, que já posicionou com firmeza e clareza, tá? Com isso, o Flamengo entrou ontem mesmo, dia 15, com o agravo do instrumento, pedindo que seja indeferido o pedido de redistribuição feito pela Libra, ou seja, para que o processo não saia das mãos da desembargadora, que bloqueou a grana de 77 milhões, que está deixando muita gente revoltada. Eu tô nem aí, galera, tô nem aqui. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje, né, para realizar o primeiro treino visando o confronto contra o Palmeiras.
Já falei sobre isso. Flamengo tem um desfalque e 2 reforços e dúvida para enfrentar o Palmeiras. O Felipe Luiz ontem foi perguntado, acho que pelo Júlio Miguel Neto, sobre a titularidade de Pedro. E ele não deu certeza que Pedro vai ser titular do time dele. Ele demonstra aí, né, que as suas convicções têm que ser mantidas, independente de que o time precise ou não de um centroavante fixo, né, indica que ele deve aí colocar um falso 9, né, que seria o Bruno Henrique, defendeu aí o Bruno Henrique como titular, né? Ontem ele botou aí o Pedro como titular porque realmente o bicho estava pegando. Ou ele colocava, não tinha alternativa. O time estava precisando de um homem de área, estava precisando fazer gol, estava precisando reverter um resultado negativo contra o Bahia, né? E deu certo. Pedro aí completou seus 300 jogos, fez gol e deu assistência. Uma bela assistência para Luiz Araújo, né? Bom, vamos lá. O Flamengo já iniciou a preparação para o jogo diante do Palmeiras, marcado para domingo, dia 19, às 16 horas, pela 29ª rodada do Brasileiro, e o clube segue avaliando 4 jogadores no departamento médico com notícias boas e ruins sobre a disponibilidade do elenco, tá? As más notícias começam com Everton Cebolinha, que apesar de ter deixado o Engenhão andando normalmente, sofreu uma contusão no iliopisos. Esse músculo é fundamental para a flexão do quadril estabilização da coluna e manutenção da postura ereta. O atacante realizará exames nas próximas horas, mas já é considerado dúvida para o jogo contra o Palmeiras e Racing, o que preocupa a comissão técnica rubro-negra, ou seja, lesão no músculo aí dos quadris, que atrapalha o equilíbrio, atrapalha a postura. Ele vai passar por exames médicos, e assim que eu tiver um posicionamento aí, né, que o Flamengo sempre solta a nota do boletim médico, estarei trazendo para vocês. Bom, outra aqui, ó, o meia espanhol Saúl, que se recupera de dores no tornozelo, também é dúvida para o duelo diante do Palmeiras. Camisa 8 está sendo reavaliado diariamente no Ninho do Urubu. Mais uma dúvida, apesar que Eric Pulgar ali dominou aquele meio de campo, foi verdadeiro pitbull. Por outro lado, existem notícias positivas para o técnico Felipe Luiz e o elenco do Flamengo. Nicolas de la Cruz e Alan foram confirmados como possíveis reforços para a partida. As informações são do jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, né? Então aqui, ó, temos aí a dúvida de Everton Cebolinha, Saúl Ñíguez, mas temos o retorno de Nicolas de la Cruz e Alan, né? Bom, não sei se Alan é realmente algum reforço para o Flamengo, né? Bom, vamos aqui trazer uma notícia sobre o Luiz Araújo, camisa 11, com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo soma 130 jogos, é um dos jogadores mais utilizados do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com 22 gols e 19 assistências, cara. É um saldo muito positivo. São aqui 32, 41 participação em gols. Caramba, é muita coisa, cara. Bom, merece uma chance como titular. Na atual temporada já disputou 52 partidas, marcando 12 gols e distribuindo 8 assistências, ou seja, 20 participações em gols na atual temporada. Apenas 6 a menos que a Arrascaeta. Minutagem na temporada, Arrascaeta 3.509 minutos, Luiz Araújo 2.793 minutos. Lembrando que ele é reserva, por isso que ele tem menos tempo, mas mesmo sendo reserva, é um dos jogadores do Flamengo que mais atuam. Então, realmente, o que está aqui no script, ele está fazendo uma temporada absurda, meus queridos. Bom, agora aqui sobre o goleiro Agostinho Rossi. Agostinho Rossi chegou à marca de 15 jogos sem sofrer gols no Brasileirão. Ele é o goleiro estrangeiro com mais jogos sem sofrer gols no Brasileirão de 20 times, né? O recorde total é de Rogério Ceni, com 22 jogos em 2007. Bom, faltam aí apenas 7 para poder igualar a Rogério Ceni, né? Espero que consiga, assim, igualar e passar. Isso vai ajudar muito o Flamengo, ou seja, quanto menos gol ele levar, melhor para o Mengão, né? Bom,
Aos poucos se adaptando, Emerson Royal fez outra partida boa pelo Flamengo. Boa consistência ofensiva e defensiva. Vai ganhando ritmo no momento certo. Aqui eu vou trazer os dados do SofaScore com relação a Emerson Royal, né? Nota do SofaScore 7,5. Botafogo 3, 0, Flamengo 3. Né? Cortes 3, chute defendido 1, recuperação 2, duelo no chão 2, duelo no chão e ganhou 1, duelo aéreo 4, ganhou 2, faltas 2, dribles sofrido, não levou nenhum drible. Pô, tem um texto aqui que eu vou tentar ler aqui no outro aparelho, porque se eu ler nesse que eu estou dando as notícias aqui vai ser complicado. Deixa eu abrir aqui e vou tentar ver aqui, tá, galera? Esse comentário, a pessoa desprende o tempo dela ali para fazer um comentário, eu acho que tem que ser dado a devida atenção, né? Vamos ver aqui. Curtida é importante, comentário é importante, a gente não pode menosprezar nenhum nem outro. Vamos ver aqui, se abre, abrindo, eu leio esse comentário, tá, galera? Só esperar um pouquinho aqui que eu já falo. Vamos seguindo aqui. Eric Pulgar, meu irmão, Eric Pulgar de volta. Vamos ver aqui os números do Eric Pulgar pelo SofaScore. Eric Pulgar em Botafogo 0, Flamengo 3. Jogou 30 minutos, 16 passes certos, 100% de aproveitamento, ou seja, deu 16 passes e os 16 passes foram certos. 20 ações com a bola, 2 duelos, disputou 2 duelos e ganhou os 2, 2 desarmes, nota do SofaScore em 30 minutos de jogo, 6,8. Cara, dominou muito mesmo, né? Bom, trazer agora a notícia aqui de um time de fora, o time lá do Rio Grande do Sul. Alberto Guerra, presidente do Grêmio, chama o Flamengo de egoísta e diz que Libra não é verde. Já foi provado por A mais B que a Libra é verde, inclusive até o advogado da Libra é o mesmo advogado do Palmeiras, parente do advogado da Libra trabalham no Palmeiras. Então, esperar o que ele disse. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, eu vi que uma das falas do próprio BAP em entrevista ao UOL se refere à Libra e muito ao Palmeiras, né? Quero aqui negar veementemente, como presidente do Grêmio, o que ele disse. E falo isso em nome de todos que fazem parte da Libra. Nós somos um grupo muito unido, que pensa no que é melhor para o futebol brasileiro, sabendo que para isso, às vezes, tem que dar alguns passos para trás. Tem que dar passo para trás mesmo. Presidente do Grêmio, presidente de outros clubes que não cumprem os seus compromissos, né? Não saldam seus compromissos, que devem clubes que vendem jogadores, que devem... Cara, se reestrutura, faz igual o Flamengo para vocês poderem exigir alguma coisa. Caso contrário, filho, vão ficar sofrendo, né? Vamos ver aqui, entrou aqui Antônio Muniz Carvalho. Prefiro ficar no futebol. O diferencial, na minha opinião, tem sido os jogadores. O Palmeiras tem 3 jogadores que estão voando. Meu Flamengo... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Meu Flamengo ontem. Cadê? Tem jogadores que estão voando. O meu Flamengo ontem, até aquela acordada de Arrascaeta que resultou no primeiro gol, Pedro, Luiz Araújo, Lino e o próprio Arrascaeta não estavam participando do jogo. Depois ficou fácil. Meu Flamengo só precisa diminuir o número de vitórias contra o próprio Palmeiras e estamos muito vivos no campeonato. Também tenho certeza que o Flamengo está vivo na competição. Como eu falei, mesmo se o resultado não for positivo no Maracanã, domingo agora, depois dessa partida ainda terão 30 pontos a serem disputados. Então a gente não pode aí ficar entrando no desespero, né? Bom, já falei aí dos ingressos esgotados. Tem uma nota aqui também, né, do Léo José, do Coluna do Fla, sobre Everton Araújo. Acertou todos os passes na vitória de ontem, né? Foram 36 passes certos, não errou nenhum. 25 passes no campo de ataque, 25 passes certos também. 11 passes certos no campo de defesa, ou seja, total 36 passes certos. Parabéns, Everton Araújo, mas não vejo aí ele com essa pompa de ser titular do Flamengo, não. Falar aqui sobre Libra ser verde,
Leila Pereira tomou a decisão antes do jogo contra o Flamengo. Ela decidiu que não vai vir para o Maracanã acompanhar Flamengo e Palmeiras. Leila Pereira, que está sempre aí acompanhando o Palmeiras nas viagens, né? Já veio várias vezes aqui no Maracanã, mas depois de todos esses acontecimentos aí, por conta da Libra, as declarações dela, as declarações do BAP, ela não achou de bom tom vir assistir o jogo no Maracanã com medo de represária, com medo de algumas falas dos torcedores. Né, cara? Vou falar aqui, a Leila não está errada, não. O BAP não está errado, não. O presidente do Grêmio não está errado, não. O presidente, quem tem que defender os ideais dos seus times, dos seus clubes. Pronto. Mas, como eu falei, tem que se valer aquilo que está no regulamento, tem que se valer aquilo que está no contrato, tem que se valer aquilo que está escrito. Aqui, ó, segundo informação da ESPN Brasil, Leila Pereira entende que não há clima para estar no estádio em meio às brigas com o BAP, presidente do Flamengo. Com isso, a mandatária preferiu se resguardar e evitar qualquer tipo de constrangimento com os torcedores rubro-negros. Cara, eu admiro a Leila, admiro a garra com que ela briga pelo bem-estar do Palmeiras. Ela passa por cima de tudo e de todos. E nós temos agora um presidente que está fazendo isso. Tem que brigar mais agora com a arbitragem, tem que brigar mais com a CBF, tem que brigar com a comissão de árbitros. Uma coisa que a minha amiga Márcia Silvestre Dacri falou. Se fosse na época do Rodolfo Landim, pelo menos com relação à arbitragem, na coletiva de imprensa estava ele lá, ó, descendo a lenha na arbitragem. E falando mesmo. Não é agora a gente vê aí, não, como eu falei, aquela parcimônia e tal. Não é ser grosseiro igual o Abel do Palmeiras. Mas tem que meter o dedo na ferida lá, tem que reclamar. Não pode continuar do jeito que está, não. Né? Então, vamos seguindo aqui ainda tem mais coisas aqui para trazer para vocês, né? Rapaz, vamos mudar aqui de assunto rapidinho. Que fase do esporte, né, cara? No jogo de ontem, Sport Ceará, né, que acabou em 1-1, uma torcedora, antes do jogo, estava entrando lá, alguém filmando, parecia que já tinha sido combinado. Aí a mulher encontrou o marido dela com a amante no estádio assistindo o jogo do Sport. A mulher chegou lá, deu uns safanões nele, né? A amante não sabia que ele era casado. Acabou que o cara ficou sozinho, o time dele está sendo rebaixado e as duas foram embora juntas, cara. Que fase, meu amigo, que fase é essa para os queridos lá do esporte, né? Até isso está dando errado, uma fugidinha deu errada. Vamos ver aqui o que disse o maestro Júnior, né? Júnior Capacete, né? O Júnior no Premier disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, Pedro e Luiz Araújo provaram novamente que são jogadores que fazem gol. O melhor período do Flamengo foi quando eles estavam no time titular. Eu acho que depois dessa partida, 3-0 sobre o Botafogo, o Felipe Luiz vai ter que se convencer. Será que o Felipe Luiz vai se convencer? Deixa o comentário de vocês. Vocês acham que ele vai realmente se convencer que precisa de um centroavante fixo, né, cara? Bom, hoje teremos jogos do Campeonato Brasileiro. Ó. Jogos do Brasileirão hoje. São Paulo, Fluminense e mais 4 times entram em campo pela 28ª rodada do Brasileirão. Às 19 horas, Grêmio e São Paulo lá na Arena do Grêmio. Às 21 horas e 30 minutos, Vitória e Bahia, lá no Barradão. Às 21 horas e 30 minutos, Fluminense e Juventude no Maracanã. Bahia que venceu o Flamengo aí, né? Eu não consigo aceitar isso de jeito nenhum. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trazer para vocês. O mais aí foi o chororô, né? Dos torcedores do Botafogo aí, que aos 35 minutos abandonaram o estádio do Engenhão. Teve briga, torcedores brigando entre si, colocaram fogo lá na parte das arquibancadas. Cara, e o estádio vazio, né? O estádio vazio. O Botafogo botou uma promoção aí que o sócio torcedor que comprasse um ingresso podia levar 2 convidados
2 convidados, e nem assim o vazião encheu, cara. Como é que pode? Bom, mudando aqui de assunto rapidinho, CBF anuncia data e horário e local dos amistosos para a data FIFA de novembro. Brasil e Senegal, no dia 15 do 11, no sábado, né, às 13 horas, nos Emirates Stadium, em Londres. Brasil e Tunísia, dia 18 do 11, numa terça-feira, às 16 horas e 30 minutos, no Decathlon Arena Lille. Ancelotti pode convocar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro para os últimos testes antes de fechar a seleção brasileira, que vai à Copa do Mundo de 2026. Cara, eu não estou nem um pouquinho confiante nessa seleção brasileira aí não, tá? Não estou nem um pouco confiante, não acredito que a seleção consiga vencer aí, ser campeã. Tá muito, muito aquém daquilo das nossas expectativas, né, cara? Bom, só para terminar aqui, o Carrascal tem tudo para ser um dos melhores contratações do Flamengo. Sem ser titular, tem 1 gol e 4 assistências nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. Carrascal é jogador de futebol, craque de bola. Cara, eu gosto muito das atuações do Jorge Carrascal, cara. Tem que dar um jeitinho ali de encaixar esse cara de qualquer jeito. Não pode deixar ele aí sendo reserva de Jorginho de Arrascaeta, não. Às vezes, a partida que ele entrou juntamente com o Jorginho de Arrascaeta demonstrou um bom futebol, né? Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Estamos aí atualizando a nossa página o dia todo no Facebook, página Amaury de Paula Santos. Muitas informações para vocês. E para terminar esse vídeo, né? Cadê você? Cadê você? Rapaz, que torcida medíocre essa do Botafogo. Um forte abraço para meus amigos botafoguenses aí, mas é verdade, né? Vocês não acompanham o time de vocês de jeito nenhum. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.